Lucas 9, a partir do verso 28. Aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Espírito de Deus maravilhoso, que habita em nossas vidas desde aquele precioso dia em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, e que tem nos conduzido, nos guiado, nos fortalecido, nos abençoado. Nós pedimos para que o Senhor nos fale nesta manhã, através desta porção preciosa da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, as informações da geografia bíblica, as informações do contexto histórico, do que acontecia naquele ambiente, do ponto de vista de cultura e valores, são dados que nos auxiliam e nos auxiliam muito na compreensão do texto, do que transcorria. Especialmente neste caso, algumas informações sobre a geografia e sobre valores que eram cultivados e praticados e que determinavam nas crenças e nas convicções daquele povo, daquela cultura. Esses dados nos auxiliam e até determinam muito na compreensão desse texto. Jesus, ele estava na Galileia, que também era conhecida como Galileia dos gentios. Há uma controvérsia sobre em que local exato teria acontecido a transfiguração, este episódio que aconteceu no ministério de Jesus, que nós acabamos de ler, muito conhecido como transfiguração. A tradição mais catolicizada, ou seja, mais católica, defendida pela teologia católica, diz que a transfiguração teria acontecido no Monte Tabor, lá na Galileia. A tradição mais protestante, defendida pelos intérpretes bíblicos protestantes, diz que não teria sido no Monte Tabor, mas sim no Monte Hermon, que é o local mais alto de toda a antiga Palestina. No topo do Monte Hermon existe uma calota, uma camada de neve que nunca se derrete, considerada neve eterna. Portanto, teria sido não necessariamente no topo deste monte, mas num lugar bem alto do Monte Hermon, que Jesus teria experimentado este episódio, esse fenômeno chamado da transfiguração. Quero dizer para vocês que eu pessoalmente, certamente que também pelo fato de ser evangélico, protestante, entendo
que deve ter sido, as probabilidades de ter sido no Monte Hermon são muito maiores. A questão geográfica, o ambiente, os deslocamentos anteriores e posteriores do Senhor Jesus apontam para o Monte Hermon como mais provável local onde aconteceu a transfiguração. Galileia dos gentios. Essa expressão nos diz muito, porque essa expressão revela aquilo que o ambiente judaico dos dias de Jesus entendia como sendo aquele lugar. Galileia dos gentios, palavra Galileia, vocábulo grego Galil. Galil significa círculo, ambiente, meio, o meio dos gentios, o círculo dos gentios, o ambiente onde os gentios vivem. E gentios significava pagãos, ou seja, aqueles que não criam no Deus único, no Deus Yahvé, o Deus Jeová, aqueles que eram praticantes de religiosidades pagãs, politeístas, aqueles que praticavam toda a idolatria. Portanto, queridos, vamos trazer essa expressão Galileia dos gentios, muito comum, muito conhecida nos dias de Jesus, para os nossos dias. Ou seja, lugar de gente pagã, ambiente de gente que não conhece Deus, ambiente de gente que está distante da luz, lugar que é lugar maldito, lugar que está longe de ser um lugar sagrado, lugar que está muito distante de ser um lugar considerado um lugar abençoado pelo Senhor. Este era o conceito de Galileia dos gentios, que era muito presente naquela cultura. Portanto, queridos irmãos, a partir dessa informação, entendamos bem o que estava acontecendo. Jesus chamou 3 dos seus discípulos, que eram seus mais próximos. Uma pequena pausa, não há nenhum equívoco em você ter pessoas mais próximas, que sejam pessoas confidentes suas, contanto que isso não se transforme num círculo fechado, que não faça com que você se distancie e vire as costas para outras pessoas. Dos 12, Jesus tinha Pedro, Tiago e João como aqueles que eram mais próximos dele. E aí Jesus sobe o monte. E lá naquele monte, no círculo dos pagãos, no ambiente pecador, no ambiente que era tido como terra maldita, literalmente, essa era a compreensão, a concepção. Esta terra, este solo, Galileia dos gentios, daqui não procede nada de bom, porque este é um solo amaldiçoado. Era assim que eles pensavam. E ali Jesus sobe um monte com aqueles 3 discípulos e de repente algo de maravilhoso acontece. Uma nuvem desce sobre eles. E aqueles 3 discípulos veem 2 das mais importantes figuras do Velho Testamento, Elias e Moisés. Moisés, a grande expressão de liderança, o grande libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Elias, uma das maiores figuras da escola profética do Velho Testamento. E eles ficam assombrados com aquilo. E além de contemplarem toda esta visão impressionante, ouve-se uma voz do céu. Neste lugar, ouve-se a voz de Deus. Neste lugar, e sobre este lugar os céus se abrem, e ouve-se a voz: este é o meu filho, a ele ouvi. E aquele ambiente maldito, aquele solo pecaminoso, círculo de pagãos, círculo de idólatras, gente praticante de toda sorte de iniquidade e promiscuidade, aquele ambiente subitamente passa a ser visitado pela glória de Deus. Aleluia!
Queridos, há aí algo de preciosíssimo para mim, para você, para todos nós. Não existe circunstância, não existe situação que de tão maldita que esteja, não possa ser abençoada pelo Senhor Jesus. Não existe causa que de tão perdida que seja considerada, não possa ser transformada e resgatada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Era isso que Jesus queria dizer. Não é necessário que haja algo que propicie, que proporcione, que facilite. Não é necessário. O ambiente, a situação, a causa, por mais perdida, por mais maldita que seja, por mais causa amaldiçoada que seja considerada, o poder do Senhor pode visitá-la, o poder de Deus pode se manifestar, e aquela situação maldita será transformada pelo poder do Evangelho. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que lida com uma situação com o seu filho, e que talvez alguém esteja dizendo: olha, é causa perdida. Não é causa perdida. O Senhor pode visitar o seu filho, o Senhor pode visitar a sua filha, o Senhor pode visitar o seu neto, sua neta, e aquilo que é causa perdida vai experimentar a manifestação da glória de Deus. Creia nisso. Não desista, querido pai. Não desista, querida mãe. Não desista, esposa, não desista, esposo, de ver toda a sua casa salva pelo Senhor, porque por piores que sejam as condições, se o poder, se a glória de Deus se manifestam, a restauração acontece. Filhos são transformados, gente perdida é resgatada, situações malditas são transformadas em circunstâncias benditas e abençoadas pelo Senhor. Mas isso tem algo de muito precioso a dizer para a igreja do Senhor Jesus. Para mim pessoalmente, para você pessoalmente, para a nossa particularidade, quando nós lidamos com nossas causas que nós as consideramos, ou pessoas as consideram perdidas. Mas isso tem muito a dizer para a igreja do Senhor Jesus. E aqui eu quero dizer para vocês, eu quero compartilhar com vocês que a partir de agora eu começo a falar de algo que tem sido muito a minha vida ministerial nos últimos 12 anos. Meus irmãos, aqueles que têm estado conosco desde a sexta-feira, já me ouviram falar sobre a situação do Centro Velho de São Paulo, onde fica a primeira igreja batista. Pela graça de Deus nós temos um templo bonito, não foi construído por mim, então eu fico muito à vontade para dizer isso para vocês. Como eu disse, a igreja tem um órgão de tubos que também não foi adquirido no meu ministério, então eu posso falar isso para vocês com tranquilidade, porque isso não é mérito meu. A igreja tem um prédio de 10 andares, que foi construído por heróis da fé, gente que faz parte da história da igreja. E a igreja foi fundada e sempre esteve presente no lugar onde ela está, na região onde ela está. Pequenas mudanças aconteceram, mas ali naquela região chamada Centro Velho de São Paulo, aqueles que conhecem um pouco mais a região da Luz. Aquela região, meus irmãos, foi uma das regiões mais caras, mais nobres de São Paulo, primeira metade do século passado. Palácio Campos Elíseos, um palacete que fica muito próximo à primeira igreja, 2 quadras à frente, menos de 100 metros. Foi a sede do governo do estado de São Paulo, na época da cultura do café, período de grande prosperidade, muita riqueza. Palacetes dos barões do café ainda estão lá até hoje.
Campos Elíseos, Pacaembu, Higienópolis, região histórica, tradicional, de famílias, me perdoem a expressão, de famílias com pedigree, famílias históricas em São Paulo. Esta era a marca, a região da região. E ali a igreja surgiu. Para vocês terem uma ideia, até 15, 20 anos atrás, isso anterior à minha chegada, era uma tradição na primeira igreja de São Paulo, no culto do dia 31 de dezembro, minhas queridas irmãs, a tradição era as mulheres irem de vestido longo, salto alto, cabelo tipo cabelo de salão de beleza. O que eu chamo de cabelo de salão de beleza? Aquele cabelo assim que vira, vai tudo assim, né? Com laque, aquela coisa toda, né? Todo armado. Era a tradição. Mas nas últimas décadas, a região do centro de São Paulo começou a experimentar um downgrade, um declínio. A sede do governo de São Paulo saiu do Palácio Campos Elíseos, foi para o Palácio Bandeirantes, lá no Morumbi. Foi construído o viaduto chamado Costa e Silva, famoso Minhocão, o que fez uma divisão, uma repartição na cidade. E aí, o lado esquerdo do elevado Costa e Silva, que é a região de Campos Elíseos, começou a experimentar esse acentuado declínio. E aquela região, que era uma região muito próspera, com o passar dos anos, com o passar das décadas, foi sendo degradada, esquecida pelo poder público, abandonada, até que se instalou na região, como eu disse ontem, um dos maiores problemas do Brasil, que há mais de 40 anos o poder público não sabe o que fazer, não tem como resolver aquele negócio, chamado Cracolândia. E aí os prédios, muitos deles começaram a ser abandonados, muitos deles passaram a ser habitados por pessoas que invadiram os prédios, movimento dos moradores, ou dos habitantes sem teto em São Paulo. E aí nós tínhamos que tomar uma decisão, pastor Roberto. Essa decisão não chegou a ser tomada assim, numa assembleia, formalmente, deliberamos. Mas no transcorrer da vida da igreja, essa foi uma decisão tomada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui, no centro de São Paulo, nesse ambiente muito populoso, diga-se de passagem, com milhares de pessoas. O centro velho de São Paulo, irmãos, para aqueles que conhecem Rio de Janeiro, é muito diferente. O centro do Rio de Janeiro, o centro velho do Rio, você pode quase que na Avenida Rio Branco deitar e dormir no final de semana, porque não tem movimento nenhum, é inabitado. O centro velho de São Paulo, ele é super habitado, sexta-noite, sábado e domingo, ele está infestado de gente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui, vamos vender esse prédio, vamos vender esse templo e vamos comprar um terreno, uma área, um patrimônio em algum outro lugar que seja do ponto de vista socioeconômico mais aprazível, tipicamente classe média, porque nós não queremos ficar aqui, lidar com Cracolândia, nós não queremos lidar com Largo do Arouche. A parada gay acontece uma vez por ano e o grande palco da parada gay é a Avenida Paulista. No entanto, o movimento gay perene em São Paulo, que permanece durante o ano inteiro, acontece no Largo do Arouche. Pausa. Estou falando tudo isso aqui, Deus me livre, eu vou a São Paulo, não vou na primeira igreja. Talvez você esteja pensando. Calma. Acho que ainda vou falar algumas coisas um pouquinho melhores para você. Então nós tínhamos que decidir isso. Não queremos ficar aqui, neste lugar. Até que um dia eu disse para a igreja: querido irmão, você faça o seguinte: você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e todos os dias ore durante 1 hora.
e diga para Deus: Senhor, nós não queremos lidar mais com fenômenos como Cracolândia, nós não queremos lidar mais com coisas do tipo Largo do Arouche, movimento gay, nós não queremos lidar mais com gente de um nível socioeconômico mais baixo, nós não queremos lidar com isso. Senhor, nos abençoa, porque nós queremos ir para um local que seja tipicamente lugar de classe média. Se você conseguir fazer esta oração diante do Senhor, conservando paz, a paz de Deus no seu coração, vem e me diga. Aí fez-se na congregação um silêncio sepulcral. Meus irmãos, nós entendemos nitidamente que o Senhor queria e quer, que o Espírito de Deus queria e quer que naquele ambiente tão obscuro e tão degradado, a primeira Igreja Batista de São Paulo manifeste a glória de Deus. Naquele lugar, precisamos ser sal da terra, precisamos ser luz do mundo. Naquele ambiente, precisamos manifestar como igreja centenária o poder que faz com que qualquer situação maldita seja transformada numa situação bendita e abençoada do Senhor. A nossa Galileia dos gentios, o centro de São Paulo, nós cremos, será transformado num lugar onde a nuvem de glória de Deus vai descer e vai se manifestar naquele ambiente. Você crê nisso? Você pode dizer comigo assim, um amém bem convicto? Eu creio que a luz do Senhor vai transformar o centro de São Paulo. Você pode dizer isso comigo? Amém? Amém. Amém. Então ore por isso. E aí foi que surgiu a frase: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Você quer repetir essa frase comigo? Pode fazer isso? Mas assim, quem conhece a rapaziada da Cristolândia sabe que quando eles repetem essa frase, os pulmões explodem. Eles não falam assim, a Cracolândia vai virar Cristolândia. Eles se inflamam, há uma explosão pulmonar. Eles ficam de pé, eles erguem as mãos e eles falam: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Vamos tentar fazer algo parecido com isso, irmãos? Vamos repetir juntos? Amém, mas pode ficar mais bonito. Vamos falar mais uma vez só, pastor Roberto, por favor, mais uma vez só, vamos lá. A Cracolândia vai virar Cristolândia. Diga comigo amém, irmão. Amém. E nós cremos que esse negócio vai espalhar-se por todo o centro de São Paulo. E o Largo do Arouche será invadido pela luz do céu. E gente que vive num estado extremo de promiscuidade e de perversão sexual vai experimentar e já está experimentando este poder do alto que liberta, que transforma, que muda a alma, que transforma a mente das pessoas. Foi assim que um dia Sérgio, que desde os seus 14 anos começou a transformar o seu corpo. Desde os 14 anos começou a perceber algumas tendências nos seus olhares e começou a mudar a sua fisionomia, o seu corte de cabelo. Suas roupas começaram a ficar roupas mais tipicamente femininas. Sua aproximação do ponto de vista da afetividade começou a ser direcionada para rapazes e começaram a acontecer os primeiros envolvimentos, os primeiros relacionamentos. Conseguiu a certa altura de sua caminhada, quando já jovem, colocar 2 próteses de silicone no seu tórax, de tal forma que ficou com um formato bem feminino, a sua anatomia.
Conseguiu colocar também próteses de silicone nos glúteos, tentando fazer com que ele ficasse o mais próximo possível de uma anatomia feminina. E aí começou a fazer do seu corpo um business, um negócio. Começou a ir para as ruas das esquinas do centro de Santo André e começou a vender o seu corpo. E os detalhes que ele transmite para a gente são assim asquerosos. Homens casados, homens ricos, gente bacana, gente com mulher, com filhos, gente solteira, casais, todos à procura de experiências diferentes. Até que, próximo aos seus 30 anos de idade, surgiu a possibilidade dele fazer um upgrade, uma melhora no seu negócio. Surgiu a possibilidade de ele ir para a Europa. E morou um tempo em Barcelona, depois foi para Roma, e a gente tem fotos que registram isso. E ele fez de uma região no Coliseu, próximo ao Coliseu Romano, o local onde ele fazia o seu point, o seu negócio. Até que ele conheceu um romano que saiu com ele uma vez, gostou, saiu a segunda, saiu a terceira, e aí eles passaram a ter um relacionamento. O romano se apaixonou por ele, tirou-o das ruas, levou-o para casa e queria se casar com ele. A família, por causa da influência da tradição católica, decidiu que só aceitaria o casamento se ele fizesse a cirurgia, entre aspas, de mudança de sexo. Não existe mudança de sexo, existe apenas uma aberração anatômica que a ciência faz no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher. Ele então fez todo o encaminhamento para fazer a mudança de sexo, mas sentiu que não devia fazer isso. Algo de muito maior do que ele o impediu de que ele fizesse a cirurgia. Com isso, então, houve o rompimento do relacionamento. Pouco tempo depois, ele voltou para São Paulo, voltou para o Brasil. Aí não foi mais para o centro de Santo André, foi viver no centro de São Paulo, naqueles hotéis muito degradados, e ele começou a vender o seu corpo nas esquinas do centro de São Paulo. Um dia ele me levou lá e falou assim: pastor, é aqui neste lugar, foi que eu fiz maior parte dos meus negócios. Aí ele conheceu o crack, centro de São Paulo, conheceu o crack, ruas do centro de São Paulo. Aí ele virou nóia, paranoia. Conheceu o crack, virou nóia, virou paranoia. O seu corpo começou a perder, entre aspas, a beleza mais atrativa. Foi morar nas ruas, foi morar na Cracolândia. Até que um dia, alguém como que na calçada da Cracolândia, ali naquele lugar que você não sabe o que é lixo, o que é gente, você não sabe direito. Alguém deu uma cutucada dele e falou assim: tem um negócio dos crentes, um negócio novo aí dos crentes aí. Que negócio é esse novo dos crentes aí? Que negócio é esse? Negócio aí que os caras estão chamando aí de Cristolândia. Alguns dias depois o Sérgio se levantou e quase que marchando, as pessoas que estavam na Cristolândia viram como ele entrou. Foi quase que em passos marciais. Ele entrou na Cristolândia e chegou lá próximo ao púlpito, ao local da frente da Cristolândia, e ele literalmente se jogou no chão e botou a sua boca no pó e começou a gritar: Jesus, se o Senhor existe, transforma a minha vida. Jesus, se o Senhor existe, transforma a minha vida. 6 meses depois, o Sérgio com os cabelos cortados, com roupas masculinas, ainda com as próteses femininas. Eu estava batizando o Sérgio na primeira igreja batista de São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso irmão em Cristo. 1 ano e meio depois, eu estava fazendo o casamento do Sérgio com a sua esposa, a Miriam. E hoje o Sérgio e a Miriam estudam no Rio de Janeiro, no nosso Centro Integrado de Missões.
serão 2 missionários dos batistas brasileiros que pregarão o evangelho. E ele me fala quase que semanalmente: pastor, eu tenho esse chamado, eu quero que Deus me use para que outros gays e travestis também deixem esse mundo da promiscuidade e experimentem o poder transformador do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A nuvem de glória desceu sobre a vida desse rapaz, a voz do céu se manifestou na vida dele, e a sua Galiléia dos gentios, o seu lugar apodrecido, a sua vida tomada pela promiscuidade, foi rigorosamente transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, os irmãos, imaginem uma igreja centenária, com órgão de tubos, uma igreja histórica, passando por esse processo. Os paradigmas são quebrados, as mudanças têm que acontecer. Eu quero dizer para os irmãos, inclusive na minha própria vida, porque eu quero confessar para os irmãos, tá certo, pastor Roberto? Deixa eu fazer uma confissão aqui para os irmãos. Meus irmãos, minha esposa sabe disso, ela me conhece desde os meus 5 anos de idade. Tá, irmãos? Nessa época minha esposa já começava a me seduzir. Isso, né? Então hoje ela seria processada, né? Seria condenada por pedofilia. Com 4 anos seduzindo um garoto de 5, né, irmãos? Nós nos conhecemos de verdade no Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Campos. E eu me lembro que a minha babá dizia para mim: olha, aquela menina bonita ali, olha, vai ser sua namorada, hein? Ela não sabia o que ela estava dizendo, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, eu já fui, irmãos, um pastor muito mauricinho, cheio de pudores, não me aproximava com facilidade de pessoas vindas de outros ambientes. E nesses últimos anos, o poder de Deus, a palavra, o agir do Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. E meus irmãos, não que haja alguma virtude em mim, mas quando a gente entra em algum restaurante, numa padaria, qualquer lugar, e tem alguém ali num estado de miséria, para mim é quase que impossível passar e está ali um ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu tenho uma casa confortável, eu tenho um automóvel, a minha esposa trabalha, as minhas filhas fizeram bons cursos, e está ali um ser humano nesse estado de miséria, e eu professo a minha fé em Jesus de Nazaré. Eu não posso passar de largo por essa pessoa sem manifestar a misericórdia e a compaixão do Senhor Jesus para esta pessoa. Amém, irmãos? Não posso. E aí, meus irmãos, esse negócio tem tido uma repercussão na história da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E hoje, por exemplo, nós temos um grande desafio. Por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz que grandes e pequenos se apresentarão diante do Senhor igualmente. Grandes, o vocábulo grego megaloi, pequenos, micros. Todos em igual condição, sem distinção, serão apresentados diante do Senhor no juízo final. Ou seja, não tem essa história de gente mais importante, gente menos importante, não tem essa história de pedigree social, não tem essa história de quem foi mais reconhecido, de quem foi menos reconhecido. Diante do Senhor está todo mundo no mesmo patamar e todo mundo vai ser julgado pelo Senhor. A única coisa que fará diferença é aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, dentre esses estamos todos nós que estamos aqui, amém, irmãos? O que isso significa? Que dentro da igreja do Senhor Jesus não pode haver essa distinção. Não pode haver essa
leitura, aquele irmão que é alguém mais nobre, aquele outro que é alguém mais de terceira categoria, mais ou menos como o filme Titanic, que eu e quase todos aqui já assistimos 200 vezes, né? Estavam lá na primeira classe, cantando no culto, aqueles que eram tipicamente de primeira classe, enquanto os de terceira classe estavam fazendo a festa lá embaixo, para onde Jack e Rose foram para fazer lá aquele momento de descontração. Na igreja de Jesus não pode existir essa distinção, irmãos. Na igreja de Cristo não pode existir essa distinção. Você concorda comigo, irmão? Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, as páginas mais horríveis da história da igreja de Cristo, elas registram a ocorrência dessa distinção. Mahatma Gandhi, grande libertador da Índia, ele era de uma família, de uma casta muito privilegiada, e a família o enviou para estudar direito em Londres. Em contato mais intenso com o cristianismo, ele começou a ler os evangelhos. Um dia ele levantou de manhã e falou: eu vou a uma igreja porque quero ser um cristão, eu quero ser um seguidor de Jesus de Nazaré. Quando ele chegou na porta da igreja, estava lá aquele lorde inglês, muito bem paramentado, e ele, como indiano, com a sua pele bem amorenada. O lorde inglês perguntou para ele: o que é que você deseja nesta manhã? Ele disse: eu vim participar de um culto, de um serviço religioso. E aquele lorde inglês disse para ele: então eu quero dizer para você que a sua igreja, ou a igreja para você, não é esta, é outra que fica lá na periferia da cidade. Aqui não é um lugar apropriado para você. A história registra isso. Ele saiu e, decepcionado com aquilo, depois ele fez a seguinte afirmação: eu quero o Cristo dos cristãos, mas não quero o cristianismo dos cristãos. Meus irmãos, que coisa preciosa é a igreja do Senhor Jesus. Quando nós nos achegamos aqui, nós não olhamos para irmãos e irmãs, ou não devemos olhar para irmãos e irmãs, distinguindo classe social, nível socioeconômico, formação acadêmica, status. Nós olhamos todos uns para os outros e nos vemos uns aos outros como iguais, remidos pelo Senhor Jesus. Amém, igreja? Isto é a igreja do Senhor Jesus. De tal forma que assentam-se num mesmo banco, lado a lado, a pessoa que pela graça de Deus teve mais oportunidades na vida, a pessoa que pela graça de Deus, devemos ser gratos por isso, teve mais chances, mais possibilidades na vida, e também pessoas, ou a pessoa que não teve portas abertas, por circunstâncias, viveu limitações muito significativas, estão ali lado a lado, juntas, orando uma com a outra, manifestando compaixão, bondade, uma para com a outra, indistintamente, a despeito de raça, gene ou cor de pele. Amém, igreja? Isto é a igreja do Senhor Jesus. Isto é a igreja do Senhor Jesus. Já vou terminar em 5 minutos, tá? Porque senão daqui a pouco meu querido pastor vai começar a dizer aqui amém faraó. Você conhece a história, né? Então deixa eu te contar rapidinho. Pastor convidado como eu estava pregando, ele se excedeu no tempo, aí o pastor atrás ali começou a dizer amém faraó, amém faraó. E ele achou estranho: amém faraó, que história é essa? Já ouvi glória a Deus, amém, amém, aleluia, mas amém faraó, jamais. Terminou o culto, terminou a mensagem, melhor dizendo, o pastor local bradou amém faraó.
Os dois saíram do culto, foram almoçar, né? O crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? E aí no almoço, o pastor visitante não resistiu à curiosidade e perguntou: pastor, que história é essa de Amém Faraó? O pastor da igreja local disse: Amém Faraó significa deixa meu povo ir, meu querido. Então, antes do pastor Roberto começar a dizer Amém Faraó, eu quero dizer, em 5 minutos eu termino, tá bom? 5 minutos. Eu quero dizer para você o seguinte: nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos perceber qual é a nossa Galileia dos gentios. O que é que nos rodeia, o que é que está em torno de nós e que clama e que grita: precisamos manifestar compaixão, misericórdia. Querido irmão no Senhor Jesus, me perdoe esse puxão de orelha. Domingo que vem o pastor Roberto vai corrigir tudo. Mas deixa eu perguntar para você: você tem pessoas que te servem? Aqueles que trabalham na sua casa, aqueles que trabalham na sua empresa, aqueles que prestam serviços para você. Quando eu era adolescente, um pastor de cabelos brancos, convidado pela minha igreja para pregar numa série de conferências, ele disse: sabe qual é um dos sinais mais evidentes de um verdadeiro cristão? É como ele lida, como ele trata os seus submissos. Se eu quero saber se você realmente é um cristão verdadeiro, me permita que eu vá à sua casa amanhã, na segunda-feira, e pergunte à sua empregada doméstica como você é tratada nesta casa, como você é tratada pelo seu patrão. Me permita ir durante a semana na sua empresa e perguntar como o seu chefe lida com você. Querido irmão, como você tem lidado no seu dia a dia com pessoas mais simples, com pessoas menos merecidas pela sociedade? Você tem revelado um caráter, uma compaixão típicos do Evangelho do Senhor Jesus, sim ou não? Você tem manifestado para com as pessoas diferentes de você, que não tem a sua genética, que não tem os seus traços, o seu tipo biológico? Você tem lidado com essas pessoas reconhecendo que são pessoas iguais a você, que precisam da graça e da compaixão do Senhor Jesus? Rick Warren, quando esteve no Brasil em 2007, ele esteve em São Paulo, no Credit Card Hall, uma das maiores casas de espetáculo em São Paulo, capacidade para cerca de 5.000 pessoas. O ambiente estava lotado de pastores, gente do Brasil inteiro. Ele falou durante 4 horas, 2 horas, pausa, coffee break, mais 2 horas. Mas teve um momento que foi o momento ápice de toda a sua fala. Ele disse: nós evangélicos não temos que ser conhecidos pela nossa prosperidade. Nós evangélicos temos que ser conhecidos pela generosidade. E aí aquele plenário de quase 5.000 pessoas ficou de pé e o aplaudiu efusivamente. Irmão em Jesus, seja santo, seja íntegro, sirva ao Senhor na sua igreja, seja um fiel colaborador com as atividades eclesiásticas da sua igreja. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo. Mas esteja sensível às Galileias dos gentios que estão ao seu redor. Gente que está na miséria, gente que está em estado de degradação, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista social, econômico, e manifeste a compaixão do Senhor Jesus para com essas pessoas. Manifeste a luz do céu. Eu quero te afirmar, este é um dos modos mais eficazes de se compartilhar a graça, o amor e a salvação do Senhor Jesus. Amém.
Pai eterno, quanto a Tua palavra nos ensina, Senhor, quanto a Tua palavra nos ensina, Pai. Senhor, o centro de São Paulo, Pai, é uma Galiléia dos gentios que precisa ser transformada pela luz do céu, Pai. Mas não apenas o centro de São Paulo, Senhor, o mundo jaz no maligno. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, não podemos permanecer confinados dentro de nossos templos, restritos à nossa cultura evangélica. Não podemos, Senhor Deus, nos comportar como o levita, como o sacerdote, tipificados pelo Senhor na parábola do bom samaritano, como religiosos indiferentes. Senhor, não permita que assim aconteça conosco, Pai. O mundo precisa de Cristo. Pai, a vida do Sérgio foi transformada de um modo miraculoso pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Existem, Senhor Deus, outros milhares de Sérgios. Senhor Deus, a Tua igreja, a igreja do Senhor, seja ela em São Paulo, a primeira igreja, seja ela em Maceió, a igreja do Farol, a Tua igreja precisa compartilhar graça e compaixão. Usa-nos, Senhor Deus, faz de nós farol que brilha à noite, Senhor, no meio das trevas. Senhor Deus, se nós temos falhado com o Senhor, se nós temos negligenciado esse aspecto essencial do Teu Evangelho, se nós temos sido indiferentes, perdoa-nos, Pai, e faz de nós cristãos que sejam de fato sal da terra e luz do mundo. Salva, Senhor Deus, a cidade de Maceió. Usa a igreja do Farol para isso, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela história desta igreja, Senhor Deus, e nós clamamos para que esta igreja, conduzida como de fato é conduzida pelo Teu Espírito, esteja cada vez mais perceptiva em relação às Galiléias dos gentios que estão presentes nessa cidade, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos, usa-nos para que os miseráveis e atordoados pelo inimigo sejam restaurados pelo poder da luz que há em Jesus. Nós oramos no precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.